Pessoal, quem estiver assistindo pelo YouTube ou pelo IGTV aí, é só aguardar um pouquinho, que daqui a pouco o pessoal tá entrando aí. E aí, tá ouvindo? Uai. E aí, Henrique? Tô ouvindo sim. Tá me ouvindo Então também? demorou. Tô te ouvindo. Topper. Ai, ai. Primeiro ou segundo dia dos pais? Primeiro, né? Seu com o É, Claudinho. o primeiro, na verdade, ele tava na barriga, né? Ele já existia, mas tava lá dentro ainda. Agora, Aham, fora da barriga é o primeiro. top. Da É a Laurinha já é mesma o quê? coisa, Quarto, né? quinto? Rapaz, Laurinha já tem três, né? Três? Só que é igual a gente fala, né? Na barriga ou fora é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. O A amor gente é o já mesmo. Na sabe verdade, como, só aumenta, né? a gente já sabe como é o rostinho, já sabe como vai ser, só não viu. É Só uma não coisa viu, meio estranha de exatamente. falar. Topper. Vamos esperar Você a galerinha terminou. aparecer aí. Opa! Vamos ver quem que vai desgrudar do pai lá, né? É verdade, né? Assista com o papai, gente. Assista com o papai. Vai vai ter mensagem para os dois, pro papai e pro filhinho. Do filhinho. Eita glória, Jesus. Ó a Ei, Vanessa aí. valor. Bem-vinda, Vanessa. A Su também. Bem-vinda, Vanessa. Su. Amor, coloca no grupo, por favor. Acho que ela já pôs já, Vaso. Já. Já. Vanessa, Vanessa. Abençoada. Você tá com aquelas anotações aí? Tô no computador. Ah, então beleza. Aqui na minha posição Obrigado, aqui é Vanessa. ruim o computador. Tá bom. Obrigado, Vanessa. Feliz Dia dos Pais para você também, com o seu papai aí. Ô Você Céia, se ama você, muito. se você já estiver vendo aí, a mensagem que eu mandei é o seguinte: provavelmente no final da live, a gente vai aparecer com a Laurinha e com o João. E aí, como o João não tá comigo, aí eu vou chamar você na live pra Nádia aparecer, entendeu? Eu acho que o celular dela tá ruinzinho. Foi isso que eu quis dizer. A Nádia tava mandando mensagem aqui, mas eu já tô na live e eu não consigo responder ela. Se não der para aparecer, fale um código. Mande um código. Se for dar bronca em nós, mande outro código. Ontem eu já tomei uma bronca que eu comprei esfirra menos. Ai, ai. O Rick, se quiser orar, Oi, meu irmão, você que manda aí, que tá? horas Sobre são já? o 6h quanto? 6:10. Já passou. Então vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Quem está com a gente aqui, seja bem-vindo. Quem for assistir depois também, estiver assistindo a gente aí pelo YouTube ou pelo IGTV também, seja bem-vindo. Depois eu explico, Nádia. Depois você vai entender depois.
Seja bem-vindo aí. Hoje é Dia dos Pais, então, primeiramente, aí um feliz Dia dos Pais para todos vocês aí. É, não esquecendo, né, que hoje também é Dia de Deus, né? Porque Deus também é nosso Pai, Ele também se manifesta nas nossas vidas como Pai, como um amor de Pai, esse Deus zeloso e cuidadoso. Então vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre bastante tema. Então a mensagem de hoje não é só focada para o pai e nem só focada para o filho, né? Então a gente vai tentar passar aí entre esses dois ambientes, né? Porque lidar com a relação do pai com o filho é diferente da do filho com o pai, né? Então a gente precisa ter alguns entendimentos acerca para que todo mundo tenha aí uma vida boa, tenha uma relação boa, uma relação saudável, amém? Vamos orar, feche seus olhos aí onde você estiver. Se estiver assistindo depois também não tem problema. O espírito é o mesmo, a oração, o sentimento é o mesmo. Senhor, obrigado, Pai, por mais essa live na tua presença. Primeiro, Pai, obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor permitiu que a gente lembrasse dos nossos pais daqui da terra, que a gente também lembrasse de você. Senhor, que nesse dia eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe todos os pais, Senhor, nas suas dúvidas, nos seus problemas, nas suas dificuldades, ó Pai, nós sabemos que a paternidade não é algo fácil, você precisa ser muito corajoso, ó Pai, para encarar a paternidade assim como ela é, entendendo todos os seus aspectos, ó Pai, tudo que uma criança precisa para crescer saudável, para crescer alimentada, para crescer com seus sentimentos no lugar, ó Pai, e nós sabemos que não é fácil, Pai, não é fácil de forma alguma, mas nós estamos aqui para nos sujeitar a essa vontade, ó Pai, a vontade que o Senhor colocou de nossa vida de sermos pais, de sermos mães, ó Pai. Que nessa tarde o Senhor venha nos abençoar nas nossas deficiências, que através dessa live, tudo que for dito aqui, Senhor, seja dito para a tua honra e glória, tudo que for dito aqui seja dito para o Senhor, sabe, que o Senhor tome as nossas vidas, que o Senhor Espírito Santo tome as nossas vidas para falar de Ti, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer falar, ó Pai, não aquilo que nós desejamos falar, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. É isso aí, minha gente. Então, o Rick já falou muito bem aí, já vamos direto ao ponto, que nós temos muitos pontos hoje, né, Rick, para estar falando. Eu tive pensando, Rick, referente... Enquanto você orava, eu pensava nesse tanto de tema que a gente preparou aqui, e eu acho que muita coisa vai passar um por cima do outro aí eu vou administrando aqui, né? Não que a gente se apegue, não que a gente se apegue aos temas, mas a gente os respeita muito, né, Rick? Para todos saibam, a gente os respeita muito porque é vinda uma mensagem para o nosso coração e a gente tem a responsabilidade de passar essa mensagem adiante, né? E a primeira coisa que a gente quer falar, gente, é o que um pai precisa ser para uma família, né? E, assim, são muitas coisas, né? São muitas coisas que envolvem. E aí eu estava pensando, Rick, desenvolvendo esse primeiro tópico aqui, eu já pensei, meu Deus, eu vou atropelar tudo. Vai ser um atropelo em cima de atropelo aqui, mas eu vou tentar aqui. O que o pai precisa ser para uma família, né, gente? Eu acho que a maior figura que a gente tem de pai, e assim, acho que a maior figura que a gente vai ter para qualquer situação das nossas vidas é o Senhor nosso Deus, né? A palavra do Senhor, ela traz muitas mensagens referente a pai, né? Uma coisa eu posso dizer para vocês, que essa questão de Dia dos Pais é uma questão que realmente é algo muito pesado, muitas vezes mais pesado do que o Dia das Mães, que é assim, as mães é algo que Deus coloca, tipo assim, ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu não abandonarei. Ou seja, Deus coloca, tipo assim, a mãe vai ser muito difícil ela abandonar o seu filho. Ainda que ainda que seja, que ela abandone, mesmo sendo difícil, eu não vou abandonar. Só que é o seguinte, gente, o relacionamento que nós temos com Deus é um relacionamento de pai. É um relacionamento de pai, é um relacionamento de pai para filho. A gente sempre está falando, meu pai, meu Deus, sabe? Então, assim, uma das coisas mais importantes, uma das coisas que eu quero frisar é isso, que a palavra de um pai, ela tem um poder muito grande sobre as nossas vidas. A resposta de um filho para um pai tem um poder muito grande sobre as nossas vidas. Nós estamos tratando de
de momentos, só fazendo aqui uma introdução grande, uma introdução de tudo, né? Então, assim, dependendo da resposta que a gente dê, a gente pode estar indo por um caminho ruim para a gente, dependendo da leitura que a gente faz, né? Então, gente, envolve muita coisa, é um dia que envolve muita coisa. Eu coloquei até uma mensagem lá no meu Face hoje, não sei se todos viram, referente a bloqueios paternos que existe, muitos desses bloqueios paternos. Aqui a gente não vai tratar muito dessa questão, né? A não ser que o Espírito Santo nos direcione para isso. Mas eu costumo falar, Rick, para algumas pessoas, para os jovens, quando eu cuidei dos jovens, né, eu falava para eles assim, ó, vocês têm que entender o seguinte, não existe um manual. Os pais não recebem um manual, como ser pai, como lidar com uma situação. Muitas vezes eles acabam aprendendo de troca o pneu do carro andando, né? Então, Rick, o que eu tenho para falar assim, referente ao que o pai precisa ser para uma família, é muito amplo, né? Para mim, assim, em palavras simples, né? Proteção, ser ali um alicerce, amor, palavras de sabedoria, correção. Não gosto de separar muito, Rick, assim, o pai para a mãe, não gosto de, tipo, o pai precisa ser assim, a mãe precisa ser assim. Nós sabemos que existem pessoas diferentes, né? Uma coisa que eu quero que fique muito claro aqui é que a gente sabe que existem pessoas diferentes, existem personalidades diferentes, existem pessoas que são sanguíneas, existem as pessoas que são fleumáticas, né, que são mais tranquilas, as pessoas que são mais estouradas. Então, não fique dentro de caixinha nenhuma, que talvez a gente possa até estar falando aqui, né? Mas eu quero, Rick, passar para você tentando transmitir aquilo que eu tento ser, aquilo que Deus sempre coloca no meu coração para eu ser, né? Que, assim, é o melhor que eu puder, sabe? É o melhor que eu puder. Ser, assim, um ponto forte, sabe? Da minha família. Nós sabemos que a mulher, muitas vezes, ela é muito emoção, não 100% dos casos, né? E o homem muito mais razão. E o que eu me preocupo muito, Rick, é o que a Bíblia fala referente a todas as áreas da minha vida. E o que a Bíblia fala, ela geralmente ela é ampla, sabe? Amor, é você agir corretamente, é você dar o melhor que você pode, né? Então, o Rick, o que eu penso assim, referente o que o pai precisa ser para sua família é o melhor que ele puder, sabe? É o melhor mesmo. E não é o melhor, tipo, em cima do que ele fala apenas, sabe? Mas é o melhor em cima do feedback da sua esposa, do que a sua esposa. Agora, antes de começar a live, eu falei com a Su, eu falei, Su, me dá o que você acha de mim como pai, de mim como marido, que não existe feedback melhor que a gente possa ter do que isso. Então, o melhor que você pode ser, a gente nunca pode ser melhor em qualquer outra coisa do que a gente é para a nossa própria família, né? Eu estive conversando com a Su há pouco tempo atrás, que eu estou no momento, passei por um período muito estressante, muito corrido, quando eu saí da empresa, e isso chegou na Su, né? Isso chegou na Suelen, que ela parou e falou, precisamos conversar referente à sua correria, né? E aí foi onde eu falei, cara, para tudo. Falei para ela, aí para, não tem... É meu alicerce, velho. Primeiro Deus, depois a minha família. Então a gente precisa ver, tipo, o melhor, onde eu tenho que ser melhor é dentro da minha casa. Onde eu tenho que ser melhor a pessoa que tem que ser melhor tratada, sabe? Tipo, eu não posso tratar ninguém melhor do que a minha esposa, do que a minha filha, sabe? Tipo, não tô falando, tipo, trata os outros de qualquer jeito e sua família. Não tô falando isso. Eu tô falando, se tiver alguém que a gente trata melhor do que a minha esposa, do que a minha filha, do que... Se eu sou melhor em algum lugar que não seja dentro da minha casa,
eu tenho que parar e rever, porque a família é um alicerce poderosíssimo, que a gente precisa manter sempre firme, sempre ligado, né, Henrique? É isso aí, exatamente. Você falou coisas aí fundamentais, e uma das coisas que você falou que eu acho que é até importante eu frisar também é essa questão da mutabilidade das pessoas, né? Cada pessoa tem um jeito, cada pai se comporta de uma maneira. Uma coisa que a gente precisa entender também é a questão geracional, né? A gente é de uma geração diferente da geração do meu pai, diferente da geração do meu avô. Então, assim, o pai o que o pai ele tem que ser para sua família? Eu acho que a princípio de tudo, o pai precisa ter duas coisas que são muito importantes. A primeira de todas é ser um pai presente, mas ser um pai presente, né? Às vezes a gente fala assim, essa palavra parece ser uma palavra um pouco que vaga, até, um pai presente, é um pai que está em casa. Não. Quando eu digo um pai presente, é um pai que ele está na vida da esposa, que ele está participando da vida dos filhos, não é só um pai que fica dentro de casa, que ele cumpre o cronograma dele, trabalha de segunda a sexta, final de semana ele está com a família, não. Ele tem que participar disso, ele tem que querer saber o que a sua esposa tem a dizer, querer saber o que o seu filho, por mais pequenininho, quer dizer, sabe, tá junto do seu filho, tá junto. Eu acho que é igual uma frase que eu coloquei, que o pai presente, o pai presente é muito mais importante do que o presente, né? Então eu acho que assim, o que o pai precisa ser para sua família, eu acho que é fundamental que ele seja presente, e segundo, que ele ouça os conselhos para sempre melhorar. Uma coisa que eu e o Alan, a gente fala muito no ministério é sobre erro, né? Porque nós somos seres humanos e a gente erra o tempo todo a gente está errando. Só que existe um comportamento do erro, né? Um comportamento do erro ruim é quando você erra, você às vezes sabe que errou, não errou e você não muda. Sabe aquela pessoa que a gente usa o jargão de turrão, que fala assim, não, eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo, esse é meu jeito, eu não vou mudar. Isso não cabe para um pai. Sabe, porque você vai passar a vida toda, se você seguir ali da forma que deveria ser, você vai passar a vida toda com a sua família. Vamos supor que você tenha um comportamento que você atinge a sua esposa, que você atinge o seu filho e você não quer mudar. Então o pai, eu acho que primeiro que ele precisa ter esse reconhecimento do tô errado, do vou mudar, sabe? Então assim, a live de hoje não é só pro pai, a live de hoje é pro pai, pra mãe, pro filho, a gente vai falar de todos esses ambientes um pouquinho, mas o pai ele precisa ter esse discernimento dele ser presente, e aí entra exatamente o que o Alan falou, que é o quê? É o tentar ser melhor. Então assim, se você errou algo hoje, sabe, que foi prejudicial em algum momento para sua família, ou por alguma situação, por mais ínfima que seja, cara, amanhã tenta ser diferente. Amanhã tenta fazer diferente, aprende com a lição, aprende com seus erros, sabe? Não coloque, nós somos seres humanos, nós erramos, não coloque limitação no seu aprendizado. Sabe, algo que você faz que é ruim, que você pode fazer melhor e você não vai fazer porque simplesmente você não quer. Não limite a sua própria forma de agir dentro da sua família, a sua própria forma de agir intelectualmente, sabe? Não limite a sua cabeça. Então, assim, se você erra algo, se você é um pai e você tem errado algo, você tem visto que você tem errado, talvez você não tenha sido presente, talvez você tenha agido talvez com falta de amor em alguma situação, melhore. Sabe, ninguém é perfeito, nenhum pai é perfeito, não existe, além de Deus, não existe um modelo de pai, né? O pessoal na mídia fica brincando do Rodrigo Hilbert lá, Rodrigo Hilbert, super pai, tá? Mas ele também não é um modelo de pai, sabe? Cada pai vai funcionar de um jeito, sabe? Não existe nenhum pai que é perfeito. E o que nós precisamos fazer é assumir esse desafio, né? Assumir essa missão que Deus nos deu, porque a palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos, eles sendo herança do Senhor, o que eles são? O que é uma herança? A herança é algo, olha só como isso é profundo, é algo que você não conquistou, que você teoricamente não criou, que você não formou. Aí chega alguém e fala assim, olha, eu vou te dar essa herança. Ou seja, você está cuidando de algo que não é seu. Então, quando você tem os seus filhos, você precisa entender que filhos, como herança do Senhor, como sendo de Deus, você tem que cuidar deles da melhor forma possível. Por isso que Deus ele coloca em você, em mim, enfim, em quem é pai, esse amor de pai, para que você cuide dos filhos. Então você sempre precisa entregar o seu melhor. Então assim, o que a gente precisa fazer é todo dia, constantemente, se perguntar no que a gente tem feito errado, sabe? E aí entra uma coisa muito importante, que seria a questão de conselhos, né? Porque hoje em dia as pessoas elas têm muita dificuldade de revelar os erros para outras pessoas, de revelar os problemas, né? A própria igreja às vezes tem uma estrutura que você não consegue se libertar
de alguns problemas que você está tendo. Sabe, o que a gente precisa, nós como os pais aqui, talvez que está assistindo, ou vocês como mulheres, como filhas, como esposas, que a gente precisa entender é ter esse discernimento de andar junto, né? O que é andar junto? É falar assim, olha, isso eu não consigo, você consegue me ajudar? Por exemplo, aqui em casa mesmo a gente teve uma experiência bem bacana, que é o seguinte, eu e a Nádia, a gente está sempre tentando fazer tudo em casa, né? Só que eu cozinho, assim, melhor que ela, então eu acabo pegando 90% da parte de cozinhar em casa, eu faço almoço, jantar, quando vem alguém em casa eu que cozinho, e aí tem a questão de lavar a louça. Só que a Nádia, ela dá um show lavando louça. A pia pode estar gigantesca, assim, gigantesca. Ela vai dar 30 minutos, ela limpou tudo. Só que eu não tenho essa mesma habilidade que ela. Eu vou lavar, eu demoro muito tempo, eu pego um copo, esfrego ele durante 10 minutos, aí ele cai, quebra, aí eu pego o outro. Eu não consigo, eu lavo, eu consigo, mas eu não consigo fazer muito rápido. Ela dá um show lavando. E aí chegou um momento que eu falei assim, amor, olha, vamos fazer o seguinte, eu não consigo ser rápida que nem você. Aí eu vou tentar te ajudar, vou acabar quebrando as coisas. Vamos, sei lá, vamos tentar fazer alguma coisa, tentar entrar num concílio. Aí a gente foi bolando algumas coisas aqui dentro de casa que corrigiu esse problema. Então, assim, é muito legal, às vezes, a gente falar que não consegue. Falar, olha, eu não consigo fazer isso, sabe? E assim a outra pessoa que estiver próxima da gente vai se ajudar. E agora, como pais mesmo, como amigos, assim, por exemplo, tem eu e o Alan. Eu e o Alan, a gente está sempre falando de tudo. A gente fala de família, a gente fala do que a gente tem que fazer, na onde a gente tem que ser melhor, no que a gente tem que se corrigir. Ele dá bronca em mim, eu dou bronca nele. Isso é muito importante. Isso é muito importante por quê? Porque nós somos irmãos. Então a gente precisa se ajudar. A própria palavra do Senhor diz que é melhor que vocês andem em dois, para que se um caia, o outro levante. Então quando o Alan tá meio para baixo, eu falo, irmão, para cima, irmão, não é assim não, vamos embora. Quando eu tô meio para baixo, o Alan faz a mesma coisa, irmão, para cima. Então assim, nós como os pais, a gente precisa entender isso. Sabe, a gente não é perfeito, a gente não faz tudo certo, às vezes a gente precisa conversar sim, às vezes com outras pessoas, com amigos nossos, sabe? Eu gosto muito às vezes eu paro na casa de alguns casais e a gente começa a falar de coisa que todo casal vive, questão de louça, de cozinha, de comida, de um acorda cedo, o outro tarde, e esses momentos são muito legais, porque a gente vai vendo as experiências que a pessoa teve, como que ela driblou certa dificuldade, driblou certa personalidade da pessoa, e isso ajuda. Então eu acho que é primordial para a gente, como pai, que a gente sempre tente fazer nosso melhor, e para fazer nosso melhor a gente tem que entender que não estamos sozinhos, nós temos amigos, o Ministério Carmel está aqui, se você conhece eu e o Alan pessoalmente, quiser conversar, a gente está aqui para ajudar, mas tenho certeza que você tem pessoas do seu convívio também que pode te ajudar, só chega na pessoa e conversa, ou com a sua própria esposa, com o seu próprio filho, se já tiver uma idade, fala assim, olha filho, o pai não consegue, o senhor ajuda o pai? Sabe, é muito melhor às vezes a gente reconhecer que tem uma dificuldade e obter ajuda, do que ficar martelando algo que ruim, que está nos prejudicando, que é simples para outra pessoa resolver. Então, às vezes, um gigante que eu estou enfrentando, para o Alan é uma galinha pequenininha. Talvez um gigante que o Alan está enfrentando é uma galinha pequenininha, como já aconteceu várias vezes. O Alan chegava em mim todo preocupado, eu falava assim, Alan, é isso? Ele, nossa, é verdade. Da mesma coisa acontecia comigo. Então, assim, o que a gente precisa entender é essa consciência de que a gente está junto nessa, né? A paternidade, ela não é para ser uma coisa sozinha. Quando as mães elas têm filho, é muito engraçado, porque quando a mãe começa a ter filho, ela começa a ter outras experiências. E aí ela vai falar com gente que já tem filho, olha, comigo aconteceu isso, eu senti aquela dor, ou foi isso, assim, assado. E muitas vezes eu não vejo os pais fazendo isso. Eu vejo essa união muito forte das mulheres quando elas geram um filho, quando começam a cuidar. Aí tem a fase de cólica, a fase de dor de barriga, a fase do dentinho. Aí fica uma passando dica para outra. Olha, um pediatra lá é bom, essa pomada aqui é boa para isso. E elas estão juntas, né? E aí a maternidade delas parece que é mais fácil, porque elas estão juntas. Às vezes o João tá com algum problema, ela já mandou mensagem para 4 amigas, as 4 amigas já indicou uma pomada, eu vou lá e Jandira compra a pomada, ponto. Resolveu em 2 minutos. Por quê? Porque ela falou com alguém que tinha mais experiência com ela. E muitas das vezes eu não vejo isso na paternidade. Eu não vejo, às vezes, os pais tendo essas atitudes. Olha, meu filho, ele tá indo por esse caminho. Meu filho, ele, sei lá, ele é adolescente, está acontecendo isso. Como que eu faço, sabe? E às vezes nós, como os pais, precisamos falar mais, sim, sobre as nossas famílias, falar sobre as nossas atitudes dentro de casa. Então, assim, é fundamental a coisa que o pai precisa ser. E uma palavra que vem na minha cabeça é quando fala assim como a Ana falou, o pai ele tem que ser muitas coisas para uma família, mas uma coisa que vem na minha cabeça é segurança. Sabe o que é segurança? Sabe, é aquele pai que ele está em casa e ele é a segurança do lar.
Sabe, eu não estou falando de questão financeira, eu não estou falando de questão de recursos, eu não estou falando de uma casa com grades, com seguranças, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que o pai, ele precisa ser segurança, ele tem que ser o apoio, ou seja, quando a mãe estiver tendo alguma dificuldade, ela sabe que ela vai chegar no pai e o pai vai ajudá-la independente do que ele precisa fazer. Quando o filho estiver tendo uma dificuldade, ele vai ajudar independente do que ele tiver que fazer. Eu tive muito isso em casa, né? Eu cresci num lar onde meu pai era muita segurança e muitas vezes ele não resolvia o problema. Só que ele falava uma coisa que aquecia muito meu coração. Ele falava assim: Henrique, vai ficar tudo bem. Quando meu pai falava isso para mim, realmente ficava bem, porque eu acreditava que ia ficar bem, porque ele falou que ia ficar bem. Então eu tinha essa segurança nele, porque por mais que ele não resolvesse uma situação que precisava ser resolvido, o simples vai ficar tudo bem dele era importante para mim. Então o pai, ele precisa ser essa pessoa forte, ele precisa ter essa capacidade dentro de casa de chegar no momento, às vezes, de caos, de confusão, e ele ser a segurança. Ele abraçar todo mundo da família e falar assim: gente, vai ficar tudo bem. Só que para isso há um segredo. Porque o pai, qualquer pai pode falar que vai ficar tudo bem, mas aí tem um segredo: Jesus. Se você é um pai que você tem a sua vida firmada na rocha, você pode falar que vai ficar tudo bem. Por quê? Porque você já colocou na mão de Jesus. Então, se você estiver diante de alguma situação que você, como pai, como família, você não consegue resolver, mas você falar que vai ficar tudo bem, assim será feito. Porque a sua casa, ou seja, aquilo que você acredita, a crença que você vive, está firmada na rocha, que é Jesus. Está firmado no Pai, que é Deus. Então você pode falar que vai ficar tudo bem, porque você já tirou isso da sua mão e você colocou na mão do Pai. Então a proteção de um lar é assim, ó. É Deus, depois de Deus vem o pai, depois vem a mãe e depois vem as crianças. Digamos que meio que numa hierarquia espiritual que a gente sabe que existe. Então, assim, você como pai que está assistindo, entenda isso. Você precisa ser a segurança do seu lar. Isso não quer dizer que você terá todas as respostas, que você terá uma ação para resolver qualquer coisa, que você terá... Não, não é. Às vezes tem situações que não tem que fazer. A situação está ali, você é homem, você não sabe como resolver. Mas vai ficar tudo bem, porque você confia no Senhor e você tem os pés firmados na rocha. Então, assim, o pai precisa sempre fazer o melhor, ele fazer o melhor dele, ser presente no lar, sabe? O lar tem que ter um pai. Todo mundo tem que saber quem é o pai daquela família. Aquela família, ela não pode estar sozinha sem o pai. Se você é o pai, se você está lá, é lógico que há N situações, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Mas se você é responsável por um lar, que tem uma esposa, que tem filhos, você cuida de uma casa, existe um teto para você dormir, todo mundo precisa saber quem é o pai dessa casa. Então, aí entra muito no que a Bíblia fala, que é o homem é a cabeça, a mulher é a coluna. Então, se alguma decisão precisa ser tomada, vão procurar você. Se alguém, sei lá, invadir a sua casa, acontecer alguma coisa, vão procurar você. Porque você é o pai, você precisa ser segurança. O pai, por mais que pareça clichê e até machismo, sabe algumas exceções aí de mulheres que são lutadoras, o homem, ele tem que ser aquele cara que tá todo mundo dormindo na casa. Dá um barulho estranho lá na cozinha, não é a mulher que tem que ir, é o homem que tem que ir lá ver o que tá acontecendo. Sabe? Até pela estrutura corporal que ele tem, pela estrutura física, mas não só por isso, mas porque ele é o guardião do lar. Então, sobre a vida do pai, tem essa responsabilidade de segurança pro lar, em todas as situações. Então, se acontecer alguma coisa, é o pai que precisa estar lá para resolver. É tipo assim, você que é pai, quando a mãe fala assim, ó, o pai vai resolver, as crianças têm que ficar com medo. Porque você tem que ser a voz de autoridade dentro do seu lar. Então, você sendo presente, tendo seus pés firmados na rocha, todas essas bênçãos aí, é isso que a gente precisa fazer, vai acontecer, né, Alan? Top, Rick. Você é abençoado demais, meu amigo. Só palavras sábias, graças a Deus, né? Inspiradas. Meu Amém. amigo, você tocou numa questão das gerações aí, que para mim é algo que deve ser muito bem estudado por todos, em diversos aspectos. Por quê? Porque a diferença das gerações, ela tem sido muito grande, sabe? Antigamente, sabe quando vai pingando, aí daqui a pouco o balde tá cheio, você fala, rapaz, como é que esse balde encheu, né? Foi pingando, pingando até o balde encher. Hoje não, já joga água. Rapaz, que balde que encheu rápido, que eu não vi nem como que aconteceu aqui. Então, por que eu estou te falando isso, Rick? Porque a gente precisa entender, porque houve uma mudança muito grande na estrutura.
muito grande. Se você for olhar a geração dos nossos pais para a nossa geração e para a próxima geração de pais, a gente precisa prestar muita atenção em tudo que está acontecendo. Por quê? Primeiro, onde nós estamos e também aonde os próximos pais, cara. Entendeu? Tipo, os filhos dos nossos filhos, os nossos netos, né, Rick? Da minha e da sua geração aqui, 30 anos, por aí. 30 para mais. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Tipo assim, cara, não tem, a gente precisa ter maturidade para entender as coisas. A gente precisa ter maturidade para entender como pai e a gente precisa ter maturidade para entender como filho. Eu sempre falei muito pro meu tio Fábio, não o Fábio da Caterina, mas o meu tio Fábio, irmão da minha mãe, que eu sempre falei para ele, poxa, mas é meu país, meu pai aquilo, adolescente só reclama. Ai, meu Deus do céu. E ele falava para mim, sabe? Ele falava, você precisa entender o seu pai. Você precisa entender que ele trabalha de domingo a domingo, a cabeça do cara nem sempre fica boa, né? Ele ama a terra dele, e sempre pensa na aposentadoria dele, quando ele vai voltar e tal. Ele sempre me explicava isso, sabe? Isso me ajudou, o quê? A eu ponderar as coisas. Só que o ponderar as coisas, o equilíbrio, é equilíbrio, cara. Você não deve puxar nem muito para um lado, nem muito para o outro. Então, a geração anterior à nossa, cara, é uma geração de pessoas, digamos assim, turronas, né? É a palavra que a gente fala, né? Nossos pais, eles são poucas ideias, né? Poucas ideias, digamos assim, né? Só que onde que está o equilíbrio? Eu, Alan, considero que a geração anterior à nossa, a dos nossos pais, deveriam ser muito mais amorosas do que elas do que elas foram, né? Só que assim, hoje, é difícil eu encontrar um cara da minha idade que fala assim, que não agradece ao pai pela surra, pelo, meu filho, exatamente. pisou na bola, vamos tomar umas palmadinhas. Então, eu acho assim, o equilíbrio precisa ser respeitado. Aí o que acontece, Rick? A nossa geração, a minha, a sua, do Rick, o que está acontecendo? O cara, como ele não compreendeu essa questão, em vez de ele trazer para o equilíbrio, ele trouxe aqui para baixo e ficou mole demais em alguns aspectos. Sabe? Me entendam, eu acho assim, a gente precisa encontrar isso. A gente aconselha pessoas e a gente vê relatos de lares que todo mundo dá palpite dentro do lar, do cara. Entendeu? Os pais do cara, tipo assim, a esposa tá em guerra com a sogra, né? E o cara tá tranquilo, velho. Entendeu? Tipo, não, velho, você tem que entrar na bagaça e falar, não, gente, o negócio aqui, eu não tô do lado de ninguém. Eu tô pelo que é certo. Eu amo todo mundo que está envolvido aqui e o negócio tem que acontecer. Essa sexta-feira, eu dei uma bronca na turma que trabalha comigo por uma coisa que aconteceu e eu fiquei doído. Falei, oh, meu Deus, eu sou ruim com as palavras. Isso aí falou que eu sou ruim com as palavras e tal, e tal, e tal, e tal. Só que assim, talvez eu tenha passado do ponto, talvez, mas você ser firme não quer dizer que você não quer dizer que você está errado. Aí o cara da nossa geração, ele vê tudo isso e, tipo, ao invés de trazer para o equilíbrio, ele traz para baixo. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a nossa geração, ela tem sofrido muito com a ausência desse cara que você citou aí. Esse cara que fez barulho na cozinha, ele levantou e foi ver o que aconteceu. Sabe? Esse cara que começa a dar muito palpite dentro da família dele, ele, opa, peraí, a minha família. Ah, mas tá errado, tudo bem, mas aqui é o seguinte, você me dá conselho, eu filtro e entra para dentro o que eu decido que vai entrar. Exatamente. Então, porque, assim, são coisas que a gente precisa compreender, a gente precisa ter uma maturidade, senão a gente erra para os dois lados, ou para um lado ou para o outro. E aonde a gente volta, meu amigo Rick?
a gente volta naquela questão do eu preciso ser o melhor para minha família. Eu preciso ser o melhor que eu posso para minha família. Né? Então, e na onde que os filhos entram, na onde que as esposas entram, todos em um mesmo propósito. Qual o propósito? O propósito de equilibrar as coisas. O propósito de que a gente alcance o melhor para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Eu conheço mulheres que são a autoridade dentro das suas casas. E todas elas que eu converso, 100%, não é 99%, 100%, elas falam, poxa, eu queria que fulano tivesse, sabe, um pouquinho mais de, sabe? Por quê? Porque essa questão do patriarca, ela foi dada por Deus. A estrutura da família é essa. A estrutura que a Bíblia traz é essa. Sabe, o pai celestial, o pai, a esposa e os filhos. Ah, mas como que é isso? Um fala, todos obedecem? Não, não é isso. É tudo que a gente já está explicando aqui, né? Todos precisam lutar pelo melhor para a família. Pelo melhor para as nossas vidas. E o melhor para as nossas vidas, ele não vai vir de uma decisão única e exclusivamente do pai. Porque, por exemplo, eu estou servindo a Laura e a Sueli. Quem é a melhor pessoa para chegar, para eu saber se eu estou indo bem? Se eu estou indo bem no que eu estou fazendo? A Laura e a Sueli, sabe? Às vezes eu tô mexendo hoje mesmo, o domingo, eu procuro evitar celular. E eu acabei mexendo no celular e, tipo, a Laurinha tava brincando muito. Assim, a gente tava brincando, a Sueli foi pra casa da mãe dela, deixou a Laurinha comigo. E brincando, tal, e peguei o celular, fiquei alguns minutos no celular, e quando eu olhei, ela, tipo, eu vi aquele silêncio, né? Ela sentou na poltrona. O que é isso? Feedback. Eu falei, ih, rapaz, a criança já me deu uma bronca ali só de sentar na poltrona ali. Então, o Rick, a gente precisa compreender essas questões das gerações. Não temos que descartar tudo da geração anterior, sabe? Não podemos descartar, e sim, precisamos melhorar. Aí é onde aí eu já meio que já entrei na questão do segundo tópico. Cara, o pai pode ser amoroso. Pelo amor de Deus, o pai tem que fazer vozinha de bobão, cara, que todo mundo vai falar, bobão, é bobão, mas eu tô feliz aqui com a minha família. O pai, cara, a gente precisa quebrar esse gelo, sabe? Tipo eu preciso manter a postura. Que postura, cara? É rolar no chão com os filhos, sabe? É rolar no chão, fazer vozinha. A vozinha oficial da mamãe boneca é a minha, cara. Não é a da Sueli. A mamãe boneca, para quem não sabe, é a boneca que a Laura ama de paixão. E a vozinha é eu que faço. E ela vem com a mamãe boneca, fala, papai, faz a vozinha da mamãe boneca. E assim, eu entendo, cara. Eu entendo, assim, por ser homem, eu entendo que há uma dificuldade, sabe, Rick? Em quebrar isso, sabe? Sempre eu tive essa dificuldade, não como pai, mas como esposo, né? Como pai eu já estava bem mais, já tinha aprendido muito mais, tinha lido muito mais livro e conversado com muito mais pessoas. Mas como esposo eu sentia essa dificuldade, sabe? Tipo, de quebrar o gelo, sabe? E o que foi a maior resposta para mim foi quando eu comecei a ver aquele cara barbudão que fala de pai e filho, e ele falava, eu começava a chorar, velho. Eu falei, meu, cara barbudo, velho. Falando que ama a filha. Isso. Jamais devemos anular o que as gerações passadas aprenderam e passaram pra gente. Jamais. Hoje a gente estava falando, Rick, sobre uma questão de uma coisa que uma família passava de geração para geração. Aí chegou na nossa geração, nessa família, e o pessoal não passou adiante, cara. E eu falei, mano, que povo burro, velho. Leva adiante, cara. Isso é a sua história, meu. Isso é a sua essência. A gente nunca pode esquecer da nossa essência. A gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. Porque isso tem tudo a ver com onde a gente vai chegar. Isso tem tudo a ver com como nós vamos nos comportar, nós devemos nos comportar, sabe?
É o que eu sempre falo, quando os meus planos de hoje, infelizmente, muitos conselhos eu não posso pegar dos meus pais. Não posso. E, na verdade, se eu pegar, eu acho, falo, ih, rapaz, lascou. Mas o que eu tenho? Mas assim, cara, para isso não. Mas tem muitas coisas que eu carrego, que a gente precisa carregar, cara. Eu não aceito minha filha falar de qualquer jeito com meu pai, porque assim, meu pai enche as paciências da minha filha. Aí ela dá uns tilique com ela. E às vezes eu falo, ó, pai, aí depois não vai reclamar comigo. Eu não aceito, não, assim, cara, é preciso ter respeito. Quando eu chego na casa de alguém, Rick, para fazer oração, não sei se você percebeu, mas eu não chego fazendo a oração. Claro, né? Se o pai for um cristão, dependendo da situação, suponhamos que seja no almoço. No almoço. Independente se o cara é cristão ou não, eu falo, cara, você quer orar? Você vai orar? Porque a gente precisa levar essa honra, essa questão de honra que vem das gerações anteriores adiante. Tá bom, Rick? Então, assim, por agora, vamos passar aí para você, Rick, só para a gente trocar mais, referente a não ficar muito separado os assuntos. Não, é isso aí. Essa questão geracional aí é de extrema importância, né? Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Então vamos abrir o jogo aqui em algumas coisas assim que são fundamentais, né? A Bíblia, né? A palavra do Senhor Deus, ele fez um homem para se juntar com a sua esposa, sair da casa dos seus pais e ter ali sua descendência, frutificar. A palavra do Senhor fala que os filhos são herança, fala que os filhos são como flecha na mão do valente, né? Bem-aventurado o homem que tem muitas flechas, que tem muitos filhos, sabe? A Bíblia, ela fala muito de família, fala muito de família, sobre o homem com a mulher, como casal ali, como apoio pro lar. Tem inúmeros exemplos na palavra do Senhor, então a gente vê que a família é um projeto de Deus, né? O Senhor começou a humanidade com um homem e com uma mulher, né? Ele fez Adão, depois foi lá, fez o abençoado dormir, e fez a esposa dele ali para ele gerar a descendência, né? Então, se a gente entende que a família ela é projeto de Deus, a gente precisa pensar em algumas coisas. As primeiras coisas, quando a gente olha alguma, sei lá, eu não vou dar porcentagem aqui, porque é uma observação que eu faço. Quando a gente vê muitas coisas erradas na humanidade, às vezes algumas pessoas que dão muito errado na vida, você sempre vai olhar a família ela está desestruturada. Às vezes a mãe manda mais que o pai não manda nada, ou o pai é inexistente, ou aconteceu alguma coisa e a família foi se desestruturando, mas então assim, a gente precisa entender que o projeto de Deus é família. Então o lar, o ambiente para uma pessoa crescer é com uma figura de paternidade, com uma figura de maternidade que é a mãe, com os irmãos ali e tal. Então a gente entende que o inimigo, né, sendo o inimigo das nossas almas, né, sendo como o príncipe desse século, ele quer destruir as famílias. Destruindo as famílias, o que a gente vê por aí, o que a mídia está fazendo, o que tem acontecido muito, a gente vê uma total desvalorização dos princípios bíblicos, mas dos princípios familiares, né? Hoje, se a gente for ver, o pai ele tem que ter essa figura forte, ele tem que ser um homem forte e tal, só que às vezes o inimigo ele trabalha de dois meios, né? Primeiro ele trabalha do meio de tirar totalmente a posição do homem, que é o que algumas feministas que são extremistas fazem por aí, que é desvalorizar o homem, desvalorizar o que o homem tem em casa e tal, e fazer N coisas para tirar essa posição do homem, né? Porque o homem, ele dominou por muito tempo, porque o Senhor, ele se apresenta como um espírito, como algo masculino, né? Com gênero masculino, o Senhor se apresenta. Então a gente sabe que ele criou uma estrutura, e o diabo, o inimigo das nossas almas, ele tenta destruir isso de todo jeito. Então como que ele está destruindo isso? Ele está destruindo com a questão de ideologia de gênero, né? Falando que hoje o homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem, e sei lá, tem um monte de gênero aí, isso não é bíblico, né? O Senhor ele só fala de dois, só fala do masculino e do feminino, e isso tem entrado em muitos lares, tem tirado muito a posição do pai como líder da casa, né? Muitos movimentos por aí colocam falando que não, que a mulher que ela tem que aparecer, aí entra naquela questão de... entra um monte de coisa, ou seja, o que a gente enxerga num ambiente geral, hoje mundial, é que o inimigo está atacando as famílias. Mas por que ele ataca a família? Porque quando ele ataca a família, ele desestrutura a família. Se ele desestrutura a família, vai crescer adolescentes com problema, com mágoas, com coração machucado, que vão ir para as drogas, vão ir para o álcool, vão ir para satisfazer seus desejos carnais. O pai que não manda em casa, que ele não cuida das suas filhas, ela começa a sair, começa a se envolver com pessoas erradas, e aí ele começa a fazer uma cadeia de coisas ruins, simplesmente atacando a família.
Então, assim, quando ele ataca a família, é como se ele estivesse atacando a raiz de uma pessoa. Porque a família, ela é a raiz de uma pessoa. Porque, assim, é o que a gente sempre fala. Você é de uma família, você foi criado de um jeito, você tem uma mania, outra pessoa que você vai encontrar para casar, ou o amigo seu vai ter outra mania, vai ser criado de outro jeito. Então, a família, ela é a raiz. Sabe, se a raiz, ela é, de fato, como o Senhor manda, você vai ter uma raiz boa. Você vai ter uma raiz forte, que vai estar ali findada exatamente na rocha. Então você vai conseguir ser uma pessoa que vai progredir na vida, que vai, assim como o Alan gosta de falar, você vai ter diversos bloqueios que você vai ser desbloqueada, porque você cresceu numa família certa, né? Agora, quando o inimigo ele começa a destruir a família, ele vai destruir essas raízes. Agora, por que o inimigo ele usa muitas vezes um homem para destruir a família, para desestruturar? Porque ele sabe que o homem é a cabeça do lar. Ele sabendo como o homem é a cabeça do lar, como o homem ele é a proteção, o primeiro que ele vai tentar destruir é o homem. Porque se ele desestruturar o homem ele vai descer do nível dele. Descendo do nível dele, a mulher vai ter que subir um pouco o nível para cima. Ele subindo o nível, a mulher subindo o nível para cima, peraí, já vai sair daquele equilíbrio que o Senhor fez. E é exatamente o que o Alan falou. Que ele fala, né, com 100% das mulheres ali, que elas são as líderes espirituais, elas são a líder do lar, ela queria que o fulano ali tomasse uma atitude de vez em quando, que fosse, né, talvez mais enérgico, ou fosse mais presente nisso. Mas é uma estrutura familiar que o Senhor fez, que o diabo vai lá e destrói, para ele destruir, assim, a vida das pessoas. Então o pai, ele precisa ter essa ciência dessa proteção, e ele precisa entender que ele vai ser o mais atingido. Então, assim, cabe ao pai entender as suas fraquezas, entender os seus problemas, para ele não se permitir ser atingido pelo inimigo, para que o inimigo não tenha poder de atuação na sua família, não tenha poder de maldição. Então é como se o pai, realmente agora sendo mais espiritual, é como se o pai ele fosse uma parede espiritual que ele está protegendo a família dele. A Bíblia dá diversos exemplos, fala de descendência, às vezes um pai que fez tudo, ele consegue ter uma descendência toda abençoada porque ele seguiu os caminhos do Senhor. Então, espiritualmente falando, o pai, ele é o cabeça do lar. Então, ele vai ser muito atingido. O mundo tem feito muito isso. Então, cabe ao pai também a fazer a proteção, não só da sua esposa, né, mas muito mais dos filhos acerca do mundo. Ou seja, o pai ele não pode prender o filho e deixar que quando ele vive o mundo. Porque o mundo está aí. O próprio Jesus não quis tirar a gente daqui. Ele falou, olha, eu só peço que os livre do mal. Não precisa tirar eles do mundo, pai. Só que o pai, ele precisa preparar o filho para o mundo, né? Porque hoje em dia tem toda a questão, por exemplo, por que vocês acham, né? Agora vamos entrar um pouco mais profundo. Por que vocês acham que hoje a briga do século é pro lado do LGBT? Sabe, eu não quero julgar ninguém, não quero falar de pecado, porque para mim é pecado como tudo igual. Mas por quê? Porque isso é algo que atinge a família. Porque é algo que vai atingir diretamente a família como sua estrutura, como deve ser. E assim vai criar, talvez, uma nova geração de pessoas que não vão ter essa base. Agora, falando da questão de geração, isso é um dos temas que eu acho de extrema importância, exatamente isso que o Alan falou. Por exemplo, a Bíblia, ela nos aconselha, fala sobre a vara da disciplina. É claro que existem excessos, né? É igual o Alan falou, a gente não pode soltar muito e nem entrar muito em outra geração, né? Realmente, antigamente, por exemplo, hoje eu conheço um monte de amigo que fala assim, nossa, glória a Deus por aquelas surras que eu levava, pela aqueles tapas que eu levava, porque hoje eu sou isso. Mas talvez realmente um pai ou uma mãe talvez era excessivo ali na correção do seu filho, acabava machucando, espancando, e a gente vê muitos casos por aí, isso é sério, gente. Você não precisa espancar o seu filho para corrigir, mas você também tem todo o direito bíblico de você, em certo momento, agir sim com a vara da disciplina, né? Seja um toquinho, um tapinha, você que peça discernimento com o Espírito Santo ali na hora de corrigir o seu filho, porque isso é bíblico. A gente não pode mudar, isso é princípio de Deus. Agora, a gente não pode quebrar sendo excessivo, né? Sei lá, espancando o seu filho ou não, e exatamente entendendo como funciona essa questão geracional. Hoje a gente vive numa sociedade que hoje é tudo, eu sempre falo isso, hoje é tudo muito imediatista. Pô, com 2 cliques aqui você consegue pizza na sua casa, você consegue, sei lá, qualquer coisa que você quiser, você consegue em cliques ali no seu celular. Então a gente vive numa geração totalmente diferente. Então, às vezes, nós já crescemos, a gente tem nosso pai e nossa mãe, queria que eles se comportassem de uma maneira diferente, mas você, como filho, precisa entender que seu pai é de outra geração. É igual aquilo que o Alan falou. É exatamente aquele exemplo que ele deu. Ele falou do balde, que vai pegando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Agora não. Agora o balde enche
já pega outro, enche, já pega outro, porque o nosso tempo de desenvolvimento, com informação que a gente tem, é muito grande. Então, o que levava antes 100 anos para ser feito, hoje faz em 5 anos, e quem dirá daqui 100 anos como a nossa sociedade vai estar. Então, as coisas andam muito mais rápido. Então, a gente precisa também entender nossos pais. Eles foram criados de uma forma diferente. A coisa que está intrínseca neles, sabe? É tipo assim, são coisas que não vai mudar. Mas isso não pode deixar com que a gente seja pais duros, que a gente não seja pais amorosos, sabe? A mídia faz esses dois paralelos, em que tentar desestruturar uma família e deixar o pai como aquele cara turrão, aquele cara que não ama seu filho, sabe? Aí existe uma coisa muito importante, a gente tem um vídeo lá no Carmel, entra lá no nosso vídeo, procura lá as linguagens do amor, é um vídeo abençoado que o Alan e a Su fizeram, lá tá falando sobre isso, cada pai e cada mãe tem uma linguagem de amor, às vezes o pai tem extrema dificuldade de falar eu te amo, ele tem dificuldade, só que ele é aquele pai que chega com um frango domingo na sua casa, que foi no mercado, lembrou que você gosta do chocolate de amendoim, comprou para você. É o pai que foi lavar o carro dele, comprou um cheirinho pro seu carro. Poxa, é um pai que ama você. Só que a linguagem do amor é presente. Então não cabe a você ficar cobrando isso. Ele pode mudar? Pode mudar. Só que se ele não mudar, demonstre para ele o amor de filho que você tem. Então assim, por exemplo, uma forma que eu tenho de lidar muito com meu pai, eu e meu pai, a gente é um pouco duro. É muito difícil de falar esse negócio de eu te amo. Eu tô confessando, eu tenho uma dificuldade enorme de falar eu te amo pro meu pai. Meu pai sabe disso, ele também tem dificuldade de falar para mim. Eu não sei porque que a gente é assim, mas a gente é assim. Só que a gente se ama, porque quando eu vou na casa dele, a gente passa 1 hora, 2 horas conversando sobre a vida, falando um monte de coisa, ele me aconselha, eu aconselho ele, a gente se ajuda, sabe? Isso que é importante, sabe? Não vamos ficar presos só a uma palavra eu te amo, mas vamos entender realmente qual é a linguagem de amor da pessoa. Se a linguagem o Alan e a sua é mais perito nisso, mas se a linguagem é de presente, vai ser presente, se a linguagem é de cuidado, de atos de serviço, ou seja, você precisa entender qual é a linguagem de amor do seu pai, para você poder lidar com ele. Eu sei qual é a do meu pai, então hoje em dia eu consigo lidar muito com eles. E você também, que é pai, que está assistindo esse vídeo aí, aprenda também que você pode aprender muitas coisas com seus filhos. Não é porque seu filho é mais novo que você, não é porque talvez ele é mais maturo que você, viveu menos coisa que você não pode aprender. Então, assim, as duas gerações precisam conversar nisso. O que a minha geração pode ensinar para a nova geração e o que a nova geração pode ensinar para a geração mais antiga. Então tem muitos princípios geracionais que a gente aprende, coisas que a gente não abre mão, que são muito importantes. Por exemplo, tem uma bisavó que ela é incrível, né? Porque antigamente, hoje em dia, a gente é tudo muito imediatista, a gente ora e quer que as coisas saiam acontecendo, que o Senhor já saia mexendo tudo. E sempre que eu fico com essa minha brisa de orar e o Senhor falar, não, vai acontecer, e eu quero que aconteça, já fico bravo. Deus, orei ontem, não aconteceu ainda, eu lembro da minha bisavó. A minha bisavó não, acho que minha tataravó é uma senhora, eu nem sei se é bisa, se é tataravó, mas ela é uma senhorinha, ela tem uma descendência na frente dela. E a maioria das pessoas não era crente. E ela orou. Ela orava por um, aí passava 5 anos, a pessoa se convertia. Orava por outro, mais um tempo, passava 10 anos, a pessoa se convertia. Resultado de tudo isso, passou-se uma geração, hoje todo mundo é crente, todo mundo se entregou a vida para o Senhor, é uma família abençoada, é uma família cristã, todo mundo cristão, mas ela orando. Então assim, antigamente eles esperavam muito mais pelo agir de Deus do que hoje, porque a gente vive numa geração onde as coisas são imediatas, a gente quer colocar Deus no nosso tempo, quer colocar Deus como se ele fosse um Deus de imediato, de imediatismo, mas ele não é. Ele é um Deus que trabalha exatamente no tempo certo. Então, algo que eu aprendo com a geração passada é o espera no Senhor e confia. Isso eu aprendi muito com pessoas mais velhas, aprendi com os meus avós, aprendi com minha mãe e com meu pai. Olha, vamos continuar esperando que lá na frente vai ser melhor. E quando eu era pequeno, eu era muito ansioso, e eu aprendi isso. Então, isso foi algo que a geração passada me deu, que foi entender que Deus, ele não é um WhatsApp, Deus, ele não é um Nubank que você paga ali em 1 segundo, já transferiu a conta. Não, Deus, ele não é dessa forma, ele vai agir no tempo certo. Se o tempo certo for o imediato, você precisar de algo agora, e ele já fazer, amém, glória a Deus. Só que a gente precisa ter essa noção de que Deus, ele tem um tempo de trabalhar, ele tem um tempo, ele faz as coisas certas. Então a gente precisa entrar nesse equilíbrio de geração. Poxa, como eu vou criar meu filho? Eu vou criar como minha avó cuidava? Né? Poxa, minha avó tinha um cuidado muito legal. Minha avó era incrível, mas meu avô não. Meu avô já ficava mais quieto na dele, já não falava nada. Então a gente precisa, sim, entrar nesse equilíbrio, entrar dentro dos princípios do Senhor,
continuar assim, corrigindo nossos filhos quando necessário, orientando quando necessário, falando com a esposa quando necessário, mas a gente não pode esquecer de ser amoroso, sabe? Filho, ele não precisa de presente, não precisa de recurso, não precisa de casa bonita, não precisa da cama mais confortável do mundo, não precisa do carro mais top do mundo, não. O filho precisa do pai. É a mesma coisa que a gente faz com Deus. A gente só precisa de Deus. E ele fala o tempo todo na Bíblia, na palavra do Senhor sobre isso. Olha, me busquem, me busquem, me busquem, que as demais coisas eu vou acrescentar na vida de vocês. Ou seja, o filho, ele só precisa do pai. Então, um fundamento para ser pai é o seguinte: seja presente. Um filho só precisa do pai, independente se ele mora na favela ou se ele mora em Alphaville. Se ele mora em Alphaville, se ele mora na favela, não interessa. O que interessa é o pai seja presente. Inclusive, isso é muito invertido. Às vezes, um pai que mora em Alphaville, que tem todos os recursos, não é presente na vida do filho. O filho acaba fazendo um monte de coisa que não deveria fazer. E um pai que mora no barraquinho, numa favela, é o cara mais presente da vida do filho, tá lá. O filho cresce e ganha o mundo aí da forma que deve ganhar. Por quê? Simplesmente porque o pai é presente. A presença do pai traz uma lacuna, mexe numa lacuna emocional do filho muito grande. Eu conheço algumas pessoas que cresceram sem o pai. Sabe, por N motivos, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas sempre tem uma lacuna muito grande no filho que cresceu sem o pai. Então eu tenho 2 recados. O primeiro recado é: se você é pai, cara, seja presente na vida do seu filho. Não interessa, você tem que ser presente. Não interessa o que vai acontecer, onde você vai, qual é o seu tipo de trabalho. Você precisa organizar sua agenda, arrumar o que você precisa arrumar, mas seja presente na vida do seu filho, porque o tempo passa e ele não volta. Você não tem uma máquina do tempo para lá na frente voltar e querer ter momentos com o seu filho que já passaram. Você já passou, amigo? Já passou. Então aproveita agora enquanto você tem chance. A gente ainda tem tempo para fazer isso. O tempo não volta. Existem erros que são irreparáveis. Claro que o Senhor perdoa tudo, mas existem erros que são irreparáveis. Se você for ausente na vida do seu filho, enquanto ele for na criança, depois você vai ter que lidar com o seu filho como adulto, né, que não passou pela sua criação. Então, camarada, se você é pai, seja presente na vida do seu filho. E um segundo conselho que eu tenho agora é para o filho que talvez tenha a ausência do pai. Primeiro, se você tem a ausência do seu pai, lembre-se que quando Jesus ele veio na Terra, ele não veio para apresentar um Deus, ele não veio para apresentar o Rei dos Reis de Israel, ele veio para apresentar um pai. Ele veio para falar do pai dele, do pai amoroso, do pai bondoso, do pai protetor, do pai zeloso. Então, essa lacuna que talvez você tenha dentro de você por ter crescido sem o pai, pode ser preenchido com quem? Com Jesus. Porque através de Jesus você vai ter um reconhecimento do pai, você vai saber quem ele é na sua vida, e esse buraco que tem em você vai ser preenchido ao ponto de um dia você ver seu pai, saber de tudo que ele não fez para você durante toda a vida, mas você abraçar e falar: eu te amo, sabendo que ele é seu pai, porque o buraco foi preenchido por Deus. Então o conselho desse momento aqui de geração: entenda que você precisa ser um pai presente. Sendo um pai presente, você vai dar todo o suporte aí para o seu filho se desenvolver na vida e ser uma excelente pessoa. E se você não teve um pai presente, olha, o Senhor, ele fala 2 coisas chaves na vida, na palavra sobre pai e mãe. Ele fala que assim, pode uma mãe abandonar o seu filho, mas eu certamente não abandonarei. Ou seja, ele está falando que o amor dele é muito maior do que o amor de mãe. E olha que o amor de mãe é uma coisa irrefutável. Mas o amor dele é maior do que de mãe. Agora, ele não fala nada de pai. Fala sim, através de Jesus. Ele se manifesta como pai. O próprio Senhor falou assim: olha, agora vocês são meus irmãos, vocês são cordeiro dessa herança. Ou seja, Jesus, ele é seu irmão mais velho. Então mude a sua forma de pensar, o seu relacionamento com Deus, e entenda que o Senhor, olha como que Deus é lindo. A família ela é estruturada por pai e por mãe, né? Mas o Senhor sabe que muitas pessoas não seguem aquilo que é correto e perdem o seu pai, ou até, sei lá, algum acidente, alguma coisa que fugiu do controle, infelizmente aconteceu. Só que Deus, ele se coloca também como o amor dele sendo maior do que o amor de uma mãe, e a presença dele sendo maior do que a presença de um pai, porque um pai, ele só pode se relacionar com o filho quando ele vê o filho. Agora Deus, ele mora dentro de você, né, Alan? Rapaz, Rick do céu. Não sei nem pra onde eu vou aqui, Rick. Forte demais. Amém, É isso Deus mesmo, é bom. meu irmão. Assim, tem uma questão, Rick, que é assim: a quem muito é dado, muito é cobrado, né? E quando a gente fala, essa é uma questão. Uma outra questão é que tudo que a gente fala aqui, é interessante que quando a gente fala de pai, de mãe,
a gente está falando de todos os nossos relacionamentos, né? Tipo, pai, filho, e eu tô no meio, para cima, para baixo. No caso das meninas, o próximo, o marido que vai vir, ou o marido que já tem. Então, tem muitas coisas aí que envolvem, isso eu estava prestando atenção. E voltando para quem muito é dado, muito é cobrado, é assim, gente, a estrutura familiar é bíblica, é isso. Uma evidência muito grande é que quando um pai vai para a igreja, a família toda vai. Por quê? Porque há uma Exatamente. responsabilidade sobre ele. Há uma responsabilidade sobre a oração do pai, cara. Ai, meu Deus. Quando um pai ajoelha para falar com Deus sobre a família dele, é diferente da mãe, é diferente do filho. Por quê? Porque lhe foi dada uma responsabilidade. Vamos pensar. Não vou trazer aqui, não, senão vai confundir tudo a cabeça nossa, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Homens, talvez não tenha nem homens aqui na live, mas se um dia que vão ver esse vídeo, meu tio soltou uma palavra profética pra gente. Ele falou, cara, esses vídeos que vocês estão fazendo, hoje, vocês podem não ter muitas visualizações, mas vocês podem ter certeza que daqui a algum tempo as pessoas vão voltar e vão passar por essas mensagens. Eu já sinto Deus, eu já sinto Deus demais. Mas assim, cara, olha só, é uma questão de inteligência. Eu gosto de fé inteligente, sabe? Fé inteligente. Inteligência. A mulher sabe o que ela faz? Ela faz com que o cara se incomode. Tipo assim, meu filho, vai lá falar com Deus sobre isso, porque isso, a sua oração sobre esse aspecto é mais forte. É mais, tem um impacto maior. E o cara é o seguinte, meu, não deixa nas costas da mulher interceder pela família, sabe? Intercede você também pela família, sabe? Intercede os dois juntos. Tô preocupado, Rick, que a gente meio que tá... não tem como a gente não ficar separando mãe, pai, mulher, homem, não tem como. Mas para mim, assim, é uma coisa única, sabe? É uma coisa que, tipo assim, as pessoas correm juntos. É uma só carne, né? Uma só carne. Mas, assim, existem algumas regras na Bíblia que a gente precisa entender e precisa ser inteligente. É igual o Rick falou, o inimigo, ele ataca ferozmente essa questão, porque sabe, cara, que, assim, se o cristianismo acertar o pai, ele não ganha só uma para o reino, ele ganha no mínimo 2, 3. E o inimigo também sabe disso. O inimigo sabe que se ele acerta o pai, ele desestrutura. Essa é a verdade. Desestrutura, gente. A questão espiritual. Então, vamos tomar esse bastão, né? Sabe aquele negócio de bastão? Vamos tomar esse bastão e vamos assumir essa responsabilidade, sabe? De ir para cima e tal. E o Rick falou da questão do pai zeloso, né? Que Deus, ele é um pai zeloso. Ele é um pai muito zeloso. Ele chega a ser ciumento, Deus, né? Se fosse por Deus, gente, não teria rei na terra. De Israel não teria rei. Ele mesmo seria o rei. Ai, Jesus, ele mesmo seria o rei. Entendeu? Aí o pessoal falou, não, a gente quer um rei igual a turma lá do lado. Lá. Fala, vocês querem? Eu vou fazer o quê, né? Mas por mim, eu que continuo aqui. Então, Deus, ele tem esse zelo por nós. E isso quer dizer algo para a gente. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que a gente precisa ter esse zelo pela nossa família, pela nossa casa. Né? Esse zelo para que as coisas ocorram da melhor forma possível. E o maior presente, o maior legado que um pai pode deixar, o maior legado que um pai pode deixar é o legado, o Henrique até colocou uma frase bem legal, né? O legado de um coração queimando por Jesus. Um legado de um coração queimando por Jesus. Então, nós estamos numa fase que mais pais têm se convertido.
Antigamente a conversão de um turrão era difícil. Mas, porém, mais pais têm se convertido. E o que a gente precisa? E a gente precisa zelar muito pela presença de Deus na nossa família. A gente precisa zelar muito para que os conselhos e as decisões sejam de acordo com o que a palavra de Deus fala e o que Deus queima nos nossos corações. Ontem eu estava conversando com uma mulher lá na mentoria que eu fui fazer, e ela falava assim, eu sabe por que eu sou assim? Ela me falou, é porque meu pai nunca deixou eu falar que eu não podia. Meu pai sempre falava, você pode sim. Meu pai sempre falava, você precisa tomar decisões. Meu pai, sabe, ela falava muito do pai dela. E realmente ela era tudo aquilo que o pai dela passou para ela. Então, qual que os nossos filhos, eles precisam ter a nossa referência de um pai servo de Deus, que o coração queima por Jesus, o coração queima por Jesus. Ontem lá na mentoria, que eu vi uma coisa, cara, que eu fiquei bobo. Sabe o que eu vi? Eu vi pessoas, empresários renomados, indo buscar conselhos com cristãos empreendedores. As empresas dele não precisam de conselho de faturamento, mas as empresas dele precisam de conselhos do reino de Deus, como que o reino de Deus funciona. Porque o reino de Deus não é fácil de ser compreendido. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus para compreender. E assim, cara, o maior sucesso que a nossa família pode ter é o legado de Cristo, sabe? O legado de um pai que busca a Deus, que está diante de Deus, que o coração queima por Jesus Cristo. Está em Jesus. Ontem eu saí com uma frase no meu coração, sabe? Assim, quando o amor fala, o resto se cala, sabe? Não tem forma mais certa de eu agir em nada do que eu agir com amor. Qualquer coisa que você fala assim, poxa, eu tenho dúvida para fazer alguma coisa. Ame. Haja com amor. Acabou. Com amor. Ah, eu preciso ser um pai abençoado. Haja com amor. Primeiro faz o coração queimar. Quando o coração queimar, aí você age. Pronto, acabou. Queime por amor. E que isso possa passar. Que isso possa passar adiante. Eu acho, Rick, que o que a gente pode passar de mais valioso aqui, na posição em que nós estamos, em geração, e como cristãos que nós somos, eu acho que o de mais valioso que a gente pode passar é que a gente traga o reino para dentro das nossas casas, sabe? Eu sou daquele tipo de pessoa que só estou dentro de um projeto e eu vejo que algo que é fundamental está se perdendo ali, está perdendo força, está se desgastando, eu paro o restante do projeto todinho. Por quê? Por uma questão de inteligência. Porque não adianta nada ficar construindo um monte de tijolo se a estrutura não está boa. Exatamente. Então, qual que é uma estrutura boa? Qual que é, assim, o que a gente tem que lutar primeiro? Antes de ir pregar, antes de ir trabalhar, antes de empreender. O que a gente precisa lutar primeiro? A minha casa precisa ter Jesus Cristo. Precisa ter o amor de Jesus Cristo. O Jesus Cristo precisa queimar no coração. Quando eu falo, quando eu ministro, a minha esposa, aí eu vou para o Luiz Hermínio. Quando eu ministro, a minha esposa e os meus filhos precisam sentir Deus na minha mensagem, cara. Ah, não sentiu, então não prega para mais ninguém. Não fala para mais ninguém. Fala só para dentro da sua casa. Até você arrumar essa estrutura. Porque a partir do momento que nós arrumamos essa estrutura, a partir do momento que essa estrutura ela está forte, o restante vai embora. E assim, a Bíblia ela é muito tranquila quanto ao conselho que eu estou passando para todos nós aqui sobre o legado que a gente tem que deixar para os nossos filhos, sabe?
E assim, Rick, vamos falar a verdade, cara. Vamos logo rasgar o verbo. O legado da geração, dos crentes da geração anterior não tem ficado. Os jovens não têm tido prazer em continuar o legado que eles estão tendo dos pais. Todos? Não estou generalizando, não. Mas só que tem alguma coisa que precisa ser mudada. Tem alguma coisa que precisa ser mudada, não, né? Melhorada. E talvez essa coisa seja não se preocupar com o culto de domingo, mas se preocupar com o lar de todos os dias das nossas vidas. Exatamente. Se preocupar com o lar de todos os dias das nossas vidas. Quem é parte do Ministério Carmel aí? Você fala assim, não vou ficar ministrando para minha família. Tem carta branca. Primeiro que eu não peço satisfação de nada, não peço satisfação de nada, né? Mas eu vou ficar feliz demais. Eu vou ficar só pregando aqui. Vai pregar eu, para a Laurinha, para a Su, e nós vamos morar junto, e nós vamos tal. A nossa família é o maior feedback que a gente pode ter se a nossa ministração, se a nossa voz está tendo impacto no mundo. Então, vamos pregar dentro de casa, né, meu amigo Rick? É isso aí, exatamente. Exatamente. Se só você prega e sua família não sente Jesus, então tem alguma coisa aí nos seus cálculos aí que não tá muito certo. Mas é isso, eu acho que só para finalizar, né? Eu creio que a gente tem muita coisa ainda para falar sobre esse assunto, mas senão fica muito extenso. Mas uma das coisas aí que o Alan falou que eu acho fundamental é a questão do amor. Tem uma frase do Luiz Hermínio. Quem conhece o Luiz Hermínio é um pastor que a gente admira muito, a gente gosta muito do trabalho, do ministério dele, e a gente ouve, escuta muito ele, é um homem muito sábio, ensina muita gente. É lá do Ministério Mevan de Santa Catarina. Ele fala uma frase, foi uma das conferências que ele fez no passado, ele falou uma frase que eu achei sensacional. Que assim, não importa qual seja a pergunta, a resposta é o amor. É exatamente isso que você falou. Você falou, eu acho que talvez sem saber dessa frase, mas você falou exatamente isso. Então, independente do que ocorrer, independente do que acontecer, sempre opte pro lado do amor. Sabe, o amor, ele é uma resposta que ele deixa todo... Quem tiver com más intenções vai ficar calado na situação. Você pode estar de uma situação de conflito, né, que vai estar, sei lá, uma bagunça generalizada. Se no meio de tudo aquilo você responder com amor, as pessoas vão ficar assim. Não vão ter o que falar. Não vão ter o que falar. Pode ver que é muito engraçado. Às vezes aparece na mídia, né, um cara que passou, ralou um carro, estava atrasado e deixou um bilhetinho. Olha... eu risquei seu carro, liga pra mim. Isso vira notícia. Mas, gente, isso é coisa que não era pra virar notícia. Se você for parar pra pensar, era coisa que era pra todo mundo fazer. Risquei o carro de alguém na rua, a pessoa não tava, eu tô atrasado. Tem que ser normal. A responsabilidade é sua, não interessa. Você vai agir com amor. Você tem que fazer o que é certo, com amor. Você tem que pensar com amor, vai lá, deixa o bilhetinho. E hoje isso vira notícia. Por quê? Porque as pessoas estão esquecendo do amor. Então, um fundamento pro pai dentro de um lar é o amor. Trate o seu filho com amor. Trate a sua esposa com amor. Sabe? Não separe a sua vida. Isso é fundamental. Não separe a sua vida familiar do seu ministério, falando para quem já tem ministério, mas da sua outra vida. Sabe por quê? Porque às vezes você tem um lar, você está dentro de um lar, você tem a sua esposa, você tem o seu filho, mas quando você vai para outro lugar, você é outra pessoa. Às vezes dói. Vamos mexer aqui talvez em feridas. Tem homens que é difícil falar até que é casado. Porque não fala da família, não fala do lar, porque tem uma amiga aqui e tem outros interesses. Cara, isso não é legal. Você vai destruir a sua família em qualquer momento por causa de besteira, por causa de coisas passageiras. O Senhor te deu uma família para cuidar. O maior presente que Deus podia te dar, além da salvação, é a tua família, cara. É a tua esposa, é o seu filho. E o maior presente que você pode deixar para o seu filho é Jesus. Então, realmente, o filho, ele não vai fazer o que você fala. Ele vai fazer o que você faz. Porque o filho, ele não é burro. Crianças são inteligentes. Se você fala para não falar palavrão, mas você fala um monte de palavrão dentro de casa, uma hora ou outra a criança vai soltar palavrão e a responsabilidade é sua. Agora, se você não fala palavrão, se você fala para não falar e a criança fala e você brigar, a criança vai sentir vergonha por você ter falado palavrão. Por ela ter falado um palavrão, ela vai pedir desculpa e vai até ajudar o amiguinho. Quando o amiguinho falar de novo, vai falar, não pode. Meu pai falou que isso daí é ruim. Ou seja, o filho vai fazer o que você faz dentro de casa. Então, se você quer
que o seu filho ele seja uma criança que queime de amor por Jesus, então queime de amor por Jesus dentro de casa. Agora, há uma diferença muito grande, porque a gente fala de queimar por Jesus, a gente vê um monte de família que funciona exatamente assim. O culto na igreja é quarta e domingo. Eles só falam de Jesus, só falam de igreja quarta e domingo, porque é o dia do culto. Não, não é isso. O filho ele vai queimar por Jesus se você queimar por Jesus dentro do seu lar. O que isso quer dizer? O que o Alan falou é fundamental, e eu fazia quando eu era criança. Meu pai e minha mãe, independente da situação, eu lembro uma fase da minha época que toda quarta-feira fazia um culto dentro de casa. E sabe quem pregava? Eu. Sabe quem pregava? A minha irmãzinha. A gente abria a Bíblia, escolhia um texto, falava do amor de Jesus, falava de alguma experiência, a gente cantava. Isso é o meu pai e a minha mãe colocando um altar de adoração dentro do próprio lar. Não tem como, não tinha como eu e a Ingrid ser diferente. A gente não está nos caminhos do Senhor, porque meu pai e minha mãe plantou um altar de Deus dentro de casa. Ou seja, toda quarta-feira a gente estava adorando o Senhor ali. Então eles plantaram um altar que estava queimando continuamente por Jesus. Então é isso que você precisa fazer. Ou seja, quando você estiver com seu filho, direcione seu filho à resposta do amor. Fale sobre Jesus, esteja com ele. É lógico que você precisa ter discernimento do tempo. Criança é criança, não vai entender. Conforme for crescendo, for aprendendo, for tendo a capacidade psicológica de entender algumas coisas, você vai incluindo mais coisas, mas coloque um altar que queima de Jesus dentro do seu próprio lar. Permita que o seu filho tenha as próprias, seu filho ou sua filha tenha as próprias experiências dele com Deus. Fala para ele orar. Sabe, quando eu era pequeno, minha mãe, isso eu falo com louvor, porque para mim fez toda a diferença na minha vida. Eu lembro que meu pai e a minha mãe, eles me incentivavam muito a orar. Eu lembro uma vez que eu tinha uma berruga aqui, ó, ela era grandona. E aí fiquei com aquela berruga há muito tempo. Aí meu pai falou assim, Rick, ora, pede pra berruga sair, porque o Senhor vai te ouvir. Eu lembro que na hora que eu fui orar, assim, tinha aquele negocinho de óleo ungido, né? Naquela época o pessoal usava muito. Aí eu peguei o óleo ungido, passei o óleo ungido e orei. No outro dia eu fiquei assim, sumiu. E sumiu mesmo. Eu dormi, a berruga sumiu. Não usei nada e ela sumiu. Eu exerci minha fé. Depois daquilo que eu vi que a berruga sumiu, eu comecei a orar em outras coisas. Falei, não, peraí, mas se a berruga sumiu, tal coisa vai ajudar. Aí eu orava, pedia uma coisa, acontecia. E aí eu comecei já a ter o meu relacionamento com Deus intimamente muito pequeno. Teve uma vez que eu estava numa igreja, eu lembro que eu era bem pequenininho, eu estava numa igreja, do nada, eu ouvi o Senhor falando assim pra mim, vai lá fora e ora na porta das portas da igreja, assim. Eu nem tinha discernimento de nada, eu sei que eu ouvi o Senhor falando e comecei a orar lá. Aí na hora que eu comecei a orar, disse que umas irmãs viram algumas coisas lá, e aí todo mundo começou a orar na porta da igreja, de um movimento que eu ouvi o Senhor e eu fui lá fazer. Então, assim, tudo isso por quê? Porque eu comecei a ter experiência com Deus desde pequenininho. Se você não teve, não há um problema. O Senhor sabe de todas as coisas. Só que se você tem a oportunidade agora de gerar esse ambiente, isso é muito louvável. Então, o estar com Jesus, o levar Jesus para o seu filho, não é só falar, filho, ame a Jesus, mas é amar o Senhor continuamente dentro do seu lar, nas suas atitudes, amando a sua esposa, respeitando a sua esposa como ela tem que ser respeitada. Inclusive, a palavra do Senhor fala para os maridos, para os homens amarem a esposa como Cristo amou a igreja. Se você olhar o que Cristo fez pela igreja, aí você vai ver o tanto que você tem que amar a sua esposa, o quanto que você tem que se sacrificar por ela muitas vezes, porque isso é mandamento do Senhor, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então a gente precisa desbloquear a nossa mente de que igreja é uma coisa separada da vida, de que igreja é domingo, igreja é quarta-feira, igreja é a live. Não, igreja é você. A todo tempo a sua vida tem que estar queimando por Jesus. E aí toda hora que o inimigo quiser jogar alguma coisa em você, você vai estar forte, porque você vai estar adorando ao Senhor, porque ele vai estar dentro de você e ele não vai conseguir entrar, não vai conseguir destruir a sua família. Então você estar presente na igreja não quer dizer que o Senhor está presente na sua vida. O Senhor está presente na sua vida, você precisa ter um altar de adoração na sua casa. Esse altar de adoração é esse ambiente de colocar louvores, de adorar, de pesquisar, de estudar junto, de ensinar seu filho, mas também louvar o Senhor nos momentos em família, assistindo um filme com a sua esposa, com o seu filho, sabe? E isso você vai, cada vez mais que você incentivar o Senhor na vida do seu filho, é muito difícil dar errado. Pode dar errado? Pode, porque tem o livre-arbítrio, mas aí é para outra live. Nesse momento a gente precisa estar passando experiências aqui como pai. E é isso, e reconhecer que você não tem todas as respostas, mas você vai
encontrar as respostas em Deus. E conforme as coisas forem acontecendo, você vai ver que o Senhor, ele é presente na sua vida, porque o Senhor, ele não precisa só ser o seu amigo. Deixa eu tentar explicar aqui, ele não precisa ser só o seu amigo, só o seu pai. Não, ele pode ser o amigo do seu lar, ele pode ser o pai do seu lar. Todo mundo pode recorrer para ele. Não separe a sua relação com Deus com a relação de Deus com a sua família. Cada um tem um relacionamento individual. Mas se o seu relacionamento com Deus ele anda num ambiente, você tem que trazer esse ambiente para sua família, senão fica desconexo. Você acredita em Deus de uma forma e a sua esposa acredita em outra. Vai chegar uma hora que isso vai conflitar. E isso pode ser um problema. Então, assim, quando você tiver um relacionamento com Deus, você que é pai, tente mergulhar cada vez mais para trazer esse relacionamento para sua família. Porque se você acredita que o Senhor vai suprir a necessidade de uma outra pessoa, você ora por outra pessoa, você tem palavras de vida, mas você não consegue lidar com os problemas dentro da sua casa, dentro do seu próprio lar, tem alguma coisa muito errada, você precisa rever aí os seus conceitos como pai. E eu acho que é isso, né, Alan? Se você quiser finalizar aí com mais alguma mensagem, manda bala. Não, Rick, é isso daí, meu irmão. É isso daí. Acho que a gente sabe quando Deus já entregou o que ele queria entregar, né? A gente sente. E eu fico muito feliz por isso, né? Para a gente estar colaborando, né? Em todas as esferas. Você estava falando aí, eu falei, meu, cara, que legal, né? A gente poder colaborar. Não só espiritualmente, mas também colaborar. Porque a igreja, ela é feita de pessoas, né? Exatamente. E essas pessoas têm famílias, têm emprego, precisa estudar, precisa... Então, uma coisa que a gente sempre falou é que o Ministério Carmel iria servir em todas as esferas, digamos assim, né? Todas as áreas. Então é isso, meu irmão. Só agradecer mesmo. Que só daqui a pouco a gente vai avisar para todos, né? Mas se alguém vier aí, a gente semana que vem não vamos ter nem a live nem o culto presencial, né? Vamos estar gravando você quer dar os recados aí? Pode finalizar? Ser. Bom, gente, como o Alan já começou falando aí, semana que vem a gente não vai ter nem a live, né, no domingo. A gente já não teria mesmo, né, porque a gente faz a live uma semana assim, outra não, mas também a gente não vai ter o culto e nem o monte. A gente está no meio da série falando sobre salvação, né? Então a gente já tinha 12 episódios gravados que vão continuar sendo lançados terça e quinta, não vai ter mais no sábado, tá? Terça e quinta-feira, às 7 horas, e a gente precisa se isolar um pouquinho para gravar os outros 9 episódios, então a gente não vai ter atividade nenhuma no final de semana. Aí aproveite esse tempo aí para ficar com a sua família, para falar com Deus aí, que tudo isso é muito louvável. E, bom, se você não assistiu nossa série ainda, entra lá no canal do YouTube, escreve lá Ministério Carmel, você vai ver esse logo aqui em cima lá, você entra, se inscreve no canal, assiste nossas mensagens lá, tem muito conteúdo, já tem mais de 130 vídeos lá, cada um falando de um tema diferente, de uma coisa diferente. É impossível você não ser abençoado com um vídeo daquele lá. Se você se inscreve no canal, se inscreve aí no nosso canal na nossa página do Instagram, envia aí para todos os seus familiares. Acho que é isso, né, Amanda? É isso aí. Fazer uma oração aí para finalizar? Pode falar. Amém. Eu vou só falar da questão da arrecadação e aí eu oro. A gente está arrecadando, a gente está ajudando, a gente tem feito um trabalho muito bom, né, com assistência social, né, e ontem eu até falei com o pessoal, falei, meu, a nossa conta, né, a conta do Ministério, ela anda ali pelo zero, né, tipo assim, entra, sai. Chega, tipo, sai. Chega, sai, graças a Deus. Inclusive, Rick, teve uma situação, eu nem sei se você está sabendo, mas se não tiver, já sabe agora. A gente estava arrecadando, está arrecadando, né, para as mulheres lá, para fazer os kits lá e tal. E aí a gente estava aqui em casa, eu e o Felipe, e aí ele falou de um amigo dele que estava passando por uma dificuldade, que roubaram a bicicleta dele. Primeiro ele bateu a moto, deu PT, depois roubaram a bicicleta dele e tal. Eu falei, faz uma vaquinha, cada um tirar um pouquinho do bolso aí consegue ajudar o cabra, né? E aí ele achou, quando eles começaram a fazer, aí ele achou a bicicleta. Só que eles já tinham arrecadado um valor. Aí eles sentiram no coração de passar esse valor para comprar os kits, né? Os kits para as mulheres lá. Então, estamos cumprindo o ID do pai.
E o que eu acho mais lindo, e agora só para falar do Pai Celestial também, nesse Dia dos Pais, né? O que eu acho mais lindo, Rick, é como que Deus cuida das pessoas, né? Como que Deus cuida? A Nádia, eu lembro que a Nádia falou de ajudar uma família, aí passou o mês, apareceu a cesta básica. Agora a gente falou de ajudar essas pessoas, aí não estava com dificuldade de arrecadar, porque a gente tem arrecadado muito, né? Eu até entendo as pessoas que ajudam o ministério, que a gente tem ajudado em tudo, né? Poxa, apareceu os recursos, né? Não todos ainda. Eu acho que não, né? A Mônica que está com esse número, né? E tem outra coisa também, o pão lá, que poxa, a gente precisava levar o pão Verdade. para as pessoas lá tal. Faltava um dia, quando foi no dia, já foi lá e apareceu ali os recursos para a gente entregar para aquelas pessoas no dia seguinte, sabe? Então a gente vê um cuidado muito grande do Pai Celestial com todos, né? Com todos os filhos dele, né? Independente da situação que Deus esteja, Deus amou o mundo, não amou o Zé nem o João, né? Então, é isso, meu amigo Rick. Vou Então é fazer isso. oração, então? Pode finalizar. Amém. Amém, Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Eu te agradeço, meu Pai, pelo seu grande amor por nós, Pai. Pelo seu grande cuidado por nós, Pai. Pelo Pai que o Senhor é. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor leve para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que o Senhor leve para elas, Pai. Leve até aquele que precisa dessa mensagem, Senhor Jesus Cristo, que esse vídeo cumpra o seu propósito. Eu te agradeço pelos pais que eu tenho, oro pelo Rick também, que eu sei da gratidão que ele tem. Agradecemos pelos filhos que nós temos, ó Pai, que são presentes do Senhor, as esposas e a família que o Senhor constituiu, e que a nossa família possa servir de inspiração para que próximas famílias possam ser abençoadas pelo Evangelho do Senhor, o fogo que queima em nossos corações, Pai. É que eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é isso aí, Isso pessoal. aí. Até a próxima.